Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Tiago Benoliel e hoje nós estamos na segunda aula do módulo básico sobre engenharia genética. E aí, meninos, nessa aula eu quero conversar com vocês sobre uma das ferramentas mais úteis de engenharia genética e mais utilizadas no dia a dia de um laboratório, que são as enzimas de restrição. Primeira coisa que vocês têm que entender é que engenharia genética nada mais é do que um corte e cola de DNA, tá? Diretão mesmo. Então a gente pega DNA de alguma coisa, corta, cola em outro lugar, aí eu pego um pedacinho de um DNA desse, um outro pedacinho daquele, um outro pedacinho daquele, aí saio colando um no outro, aí depois eu corto todo mundo e colo em outro lugar. Então é isso, tá? Isso é engenharia genética, é um corte e cola mesmo de DNA, né? Então, poxa, se é um corte e cola, eu preciso de algumas ferramentas. Se eu vou cortar um tecido, eu preciso de quê? Tesoura, né? E é exatamente isso que são as enzimas de restrição. Elas são tesouras de DNA. Mas mais do que uma tesoura, ela é uma tesoura específica, porque cada enzima de restrição reconhece uma sequência única de DNA. E a partir daquela sequência única, daquela região específica que ela reconhece, ela consegue ir lá e pum, cortar a dupla fita do DNA, certo? Então, enzimas de restrição, elas são, né, exatamente uma tesoura ali, uma ferramenta que consegue cortar o DNA em regiões específicas, tá? É muito importante essa última parte, em regiões específicas. Ela não sai cortando aleatório assim não, tá bom? Ela corta realmente naquelas regiões que ela já tem programada ali para ela, beleza? Então, gente, o nome correto não é tesoura de DNA, né? O nome correto é que elas são endonucleases sítio específicas, certo? Então, endonucleases são enzimas que cortam ácidos nucleicos na região interna, certo? Exonucleases são as enzimas que cortam fora, né? Então, eu tenho aqui um DNA, uma exonuclease, ela vai quebrando ele da ponta para dentro, né? Ele corta de fora para dentro. Já as endonucleases, elas chegam no meio da fita aqui da sequência de DNA e pum, corta no meio, tá bom? Então isso é uma endonuclease. Sítio específica porque ela reconhece uma região específica do DNA, tá? Uma sequência específica e ela corta naquela sequência, tranquilo? Bom, existem alguns tipos de endonucleases e a classificação desses tipos é relacionado, tá? De enzimas de restrição especificamente, é relacionado com o local onde ela corta. Então, ela reconhece um sítio, né, uma sequência. Quando ela corta bem no meio da sequência, dentro, né, dessa sequência que ela reconhece, ela faz parte do grupo das endonucleases sítio específicas do tipo 2. Ou seja, é uma enzima de restrição do tipo 2, certo? Algumas outras enzimas de restrição, elas reconhecem fora do sítio. Então, ela reconheceu aqui uma sequência, aí ela corta em outro lugar, tá? Ela não corta dentro. Aí essas são as do tipo 1, do tipo 3, depende, né, um pouquinho da distância ao local do sítio. Mas as que são mais usadas em laboratório são as do tipo 2, justamente porque ela corta na sequência. Então, se eu tenho ali uma sequência específica, ela vai chegar naquela sequência e cortar ali o DNA dupla fita, beleza? Então, esse é o tipo realmente mais usado, né? E aí, gente, uma curiosidade, tá? Nós não inventamos essas enzimas. Tá? A gente não criou elas não, muito pelo contrário, nós descobrimos. Então essas enzimas elas ocorrem naturalmente dentro de algumas bactérias, certo? Então bactérias produzem, né, essas enzimas. No caso das bactérias é uma espécie de mecanismo de defesa contra um DNA invasor, por exemplo, de vírus, né? Então se algum vírus tenta invadir uma bactéria, ela tem esse sisteminha de defesa, entre outros, né, para tentar destruir o DNA do vírus antes que ele acabe dominando a célula, entenderam? Então a gente descobriu essas enzimas de restrição dentro de bactérias e começamos a utilizá-la em laboratório, né, na engenharia genética. Hoje em dia essas enzimas são produzidas em larga escala, existem grandes empresas do mundo que produzem essas enzimas e você pode comprar qualquer uma delas, tem um catálogo lá enorme delas, e você só, né, pode fazer o pedido lá para a empresa e eles te mandam, né, a enzima de restrição que você está precisando, certinho? Existem muitas diferentes, muitas, tá? Algumas centenas delas. E cada uma delas reconhece uma sequência de DNA diferente, tá? Então cada uma delas tem uma sequência específica de DNA.
E aí, dependendo do que você está fazendo, do seu trabalho, você pode, né, preferir uma sequência X do que uma Y. Então você tem essa possibilidade, né, de comprar diferentes enzimas de restrição para que você possa cortar diferentes regiões do DNA que você está trabalhando. Certinho? Então, essa é a ideia geral aí sobre as enzimas de restrição. Bom, que sequências são essas que elas reconhecem? Normalmente, essas sequências são pequenas, tá? No caso do tipo 2, né, que é as que a gente usa mesmo. Então, são pequenas, de 4 a 8 pares de base, certo? Essa expressão é bom vocês se acostumarem. Pares de base é uma medida do número de nucleotídeos que você tem em dupla fita, né? Então, por exemplo, nessa sequência aqui, ó, que eu tenho GAATTC, e aqui é a dupla fita dele. Cada um desse aqui é um par de base. Então, o primeiro aqui é um par de base, o segundo é um par de base, o terceiro é outro par, entendeu? Então, aqui tem quantos pares de base? 6, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho? Então, é o par de nucleotídeos que forma a dupla fita. Esse é um par de base, né? É uma unidade de medida, então, de tamanho de DNA. Ah, eu tenho lá um DNA com 10 mil pares de base. É o tamanho dele, ele tem 10 mil nucleotídeos dupla fita, né? Formando, né, a cadeia, tá bom? Normalmente, tá, essa unidade pares de base, ela é escrita assim, BP, porque é em inglês, né? Então a sigla em inglês fica BP, tá bom? Então 8 BP, 8 pares de base, certinho? Normalmente essas sequências que as enzimas reconhecem ficam nessa faixa, entre 4 e 8 pares de base. Pode ter maiores? Pode. Então existem algumas que são regiões um pouco maiores, mas não são as comuns, tá? As comuns do dia a dia de laboratório vão ser nessa faixa aí mesmo. Aqui eu trouxe uma das enzimas mais comuns, né, que nós utilizamos em laboratório, que é a EcoR1. Isso aqui é sempre uma referência, o nome da enzima, ao organismo no qual ela foi isolada, né? No caso, Eco é de Escherichia coli, aquela bactéria comum do nosso intestino, né, a queridinha de laboratório, né? A E. coli ela é usada no dia a dia de laboratório, de biologia molecular, de engenharia genética. Então, a EcoR1 foi uma enzima que foi isolada dessa bactéria, certo? De uma linhagem lá dessa bactéria. Aqui representa a linhagem, né? Então a linhagem R, e aqui a ordem das enzimas que foram isoladas. Então, por exemplo, essa foi a primeira enzima que foi isolada dessa linhagem de E. coli. Se fosse a EcoR2, seria a segunda enzima que foi isolada e tal. Se for a EcoR5, é porque foi a quinta enzima, entendeu? Então o número é só para ir dando, né, a ordem, né, das enzimas que foram isoladas daquele micro-organismo, certinho? Então temos aqui a EcoR1. O sítio que ela reconhece, a sequência que ela reconhece, é essa que está aí no quadro, ó, GAATTC. Vocês percebem que é um palíndromo? Palíndromo é quando a imagem é espelhada, né? Um lado reflete o outro, né? Ela de trás para frente, ela é a mesma sequência, né? Ó, GAATTC, lê a de baixo. GAATTC, palíndromo, né? Então, essa daqui é uma sequência palindrômica. Aqui eu botei o 5'. Normalmente, tá, meninos? A fita de cima, ela é escrita do 5' pro 3. Então, mesmo que eu não tivesse botado, vocês poderiam assumir, né, que aqui em cima estaria o 5', tá bom? É sempre bom pôr para evitar confusões, né? Para não confundir. Mas, né, normalmente as sequências de DNA elas são escritas do 5' pro 3, tá? De qualquer maneira. Tranquilo? Bom, então como é que funciona a EcoR1? Você colocou ela junto de um DNA, tem lá um DNA enorme, e no meio desse DNA tem uma sequência dessa, ela vai chegar especificamente nessa sequência e vai cortar o DNA desse jeito aqui, ó. Ela chega aqui e corta aqui, ó. Tchau. Tchau. Certo? Desse jeito. E aí, então, depois que você faz o tratamento com a EcoR1, ó, vamos supor que o DNA continua para cá, o DNA continua para lá, tá? É um DNA maior, tem essa sequência em um pedaço. Depois que você faz, então, esse tratamento com a EcoR1, certo? Nós temos agora 2 pedaços de DNA, porque eu cortei aqui. Então, um dos pedaços vai ser o G, certo? E aí ele vem para cá, dupla fita, né? O C aqui, e a de baixo ela fica com essa caudinha, essa pontinha, ó. C, T, T, A, A. Esse é um dos pedaços, certo? O 5' tá aqui, né? Então aqui é 3'. De cá
3 linhas. E essa caudinha que está sobrando, aqui nós temos o 5 linhas, né, gente? Esse aqui é 3 linhas, aqui é 5 linhas, né? Então, esse é um dos pedaços de DNA. O outro pedaço vai estar de lá. E aí ele vai ter, ó, a caudinha que vai ser AATTC. E aqui ele tem só um G, né? E aí a fita continua para cá, certo? Gente, cortei aqui era a região 5 linha dele, né? Ó, o 5 linha tá de cá, né? Então, essa pontinha aqui também é 5 linha, certo? Enquanto que aqui a gente tem o 3 linha, né? Vejam, meninos, que no caso da Eco R1, quando ela corta, ela deixa 2 pedacinhos sobrando fita simples, né? Então, uma pontinha fita simples, que ela, no caso, é 5 linha. Então, é uma pontinha fita simples, 5 linha, certo? Esse é o tipo de corte que a Eco R1 faz. Outras enzimas podem fazer cortes diferentes. Então, existem enzimas que vão cortar ao contrário. Ao invés de cortar assim, elas vão cortar assim, ó. Vai cortar daqui e aqui, certo? É invertido, né? Daqui para cá. E aí, essa que corta o contrário, a pontinha que vai sobrar aqui não vai ser a 5 linha, vai ser a de cima. Então, a pontinha vai ser a 3 linha. Então, vai ter um 3 linhas sobrando dos dois lados, tanto aqui quanto aqui, né? Então, esse é um outro tipo de corte. Existem enzimas que cortam e deixam o 3 linhas sobrando. E existem enzimas que não deixam nenhuma saliência sobrando. O DNA fica bem reto. A gente chama isso de corte abrupto. Então ele chega aqui no meio e faz assim, ó, blup, cortou bem aqui, pum. E aí fica as duas duplas fitas completas, sem nenhuma pontinha sobrando. Esses 3 tipos de corte podem acontecer, tá, nas enzimas de restrição. Cada enzima de restrição tem um tipo específico de corte, certo? Então algumas cortam igual a Eco R1. Elas liberam a pontinha, deixam sobrando uma pontinha 5 linha. Outras deixam a pontinha 3 linhas sobrando. E outras não deixam nenhuma pontinha, cortam reto, certinho? Isso é muito importante porque quando nós cortamos com as enzimas, nós temos o objetivo normalmente de ligar de novo depois. Ligar em outro fragmento, em outro pedaço. E aí a presença dessas pontinhas fitas simples é o que vai guiar a esse processo de fazer a ligação, de colar esse pedaço de DNA em um outro pedaço de DNA. Então a presença dessa pontinha aqui é muito importante, ela tem que ser considerada na hora de você fazer a ligação com outro pedaço de DNA. Certinho? Tá? Então, isso aí são enzimas de restrição. Gente, na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte da ligação, tá bom? E aí como é que eu junto esse pedaço com outro pedaço. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão aqui das extremidades que estão sobrando. Beleza? Bom, então é isso aí por hoje. Muito obrigado, gente, e até a próxima.